Buenas, meus amigos, voltando aqui para mais uma edição do nosso Galpão Nativo, na nossa casa TVE. O Galpão Nativo, com mais de 30 anos, né, tem história dentro desse nosso Rio Grande do Sul. Outrora apresentado pelo Glênio Fagundes, também fiz companhia para ele há algum tempo. Hoje estamos aqui, né, na companhia, é claro, dele que está lá em cima do outro lado do véu, sempre junto da gente, honrando o nome de Glênio Fagundes. Hoje nós trazemos aqui três grandes amigos aqui. O Rafael Delanina, que está aqui à minha direita. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, buenas. Obrigado, Maria. Radialista, ativista cultural. Isso aí. É isso aí, meu. Exatamente. Então, feliz pela tua presença aqui no nosso programa. Também obrigado. Bruno Ferraz, gaiteiro, cantor, compositor. Buenas, meu amigo. Buenas, Malu. Tudo bem? É uma honra estar aqui com a gente, estar aqui com vocês, né? E um programa que quando eu era guri, eu via seu Glênio, depois vocês dois apresentando. E hoje poder estar aqui é alegria pra gente, né? A gente que era guri sonhava de um lado da tela, hoje em dia tá do outro lado da tela realizando o sonho de guri. Tu te lembra que o Glênio tinha um cachorrinho, um cusquinho? Me lembro. Tinha um cusquinho, tinha o fogo de chão aqui, o cusquinho que estava sempre junto aqui. Nós temos dois aí que são adotados aqui da casa, e o Luca que venha. O Toco, isso me lembrou bem então, Cascá. O Toco. Agora nós temos a Maria, temos o outro velhinho aqui, eles podiam vir para cá, fazer cena no nosso galpão aqui, são bem-vindos. Bom, Antônio Benítez, meu parente, seja bem-vindo. Buenas, muito obrigado por estar aqui, né? E lembrando também que eu já estive há algum tempo atrás, que era o Glênio, que sim. Deus o tenha. Então, estamos aqui honrando o nome do Glênio, né? Isso, como eu disse. Verdade. Bom, então, gente, depois a gente vai prosear bastante, mas vamos começar agora com música, aproveitar o nosso gaiteiro, cantor, compositor e domador de cavalos, que vai nos contar sobre esse lado dele aí, que a gente quer conhecer mais. Bruno Ferraz e o Antônio Benítez aí com vocês. Deixo o galpão pela lida e a vida ao tranco me leva. Arrasto as garras pra fora antes das barras do dia, e a garroneira anuncia no chão o canto da espora. E a garroneira anuncia no chão o canto da espora. Palha e fumo que é pra pitar de a galope. Chapéu de lona, uma afronta de ponta com vento norte. Chapéu de lona, uma afronta de ponta com vento norte. Uma mangueira de tento pra juntar boi camorteiro. Sopião do pago fronteiro, lindeiro dos quatro cantos, mescla de diabo e de santo. E ainda eu não disse nada. No lombo da minha gateada eu até onde tiver campo. No lombo da minha gateada eu até onde tiver campo. Perdido eu boto mango e a cachorrada na escolta. Grito de pega e de solta, e do mato eu saco os polhango. Do mato ponta de ovelha, gado alçado e a pampa fria. Arrepia lá nas macegas uma égua dando cria. Arrepia lá nas macegas uma égua dando cria. Por bruto eu não nego a ânsia de andar com as cercas de pedra, que a pecuária não dá trégua e
uma mangueira de tento pra juntar boi e caborteiro, sou peão do pago fronteiro, lindeiro dos quatro cantos, mescla de diabo e de santo, e ainda eu não disse nada. No lombo da minha gateada eu vou até onde tiver campo. No lombo da minha gateada eu vou até onde tiver campo. No lombo da minha gateada eu vou até onde tiver campo. Arrasar, Bruno Ferraz. Essa gaita tem mais ou menos a minha idade, eu acho, gente. Essa gaitinha aqui, eu não sei de que ano ela é, mas essa gaita que eu tenho, ela faz 20 anos. Eu ganhei... Quase a minha idade. Por aí. Ganhei quando eu era gurizinho do falecido meu avô. Eu tinha o sonho de aprender a tocar. Eu era muito fã do Nelson Santos, via ele tocando com o César e com o Rogério. Ah, que legal. E incomodei que queria uma gaita e ganhei ela. Negociei gaita, ganhei outra, fiz brique de gaita, assim, que tudo que pode imaginar, mas essa não sai de casa. Essa minha mãe comprou para não deixar eu vender. Tá certo, isso aí. Tchê, e tu começa a tocar gaita com que idade, Tchê? Com 7 anos de idade. 7 anos, Tchê. E tu sozinho ou tu tivesse professor? A fofa, Cleonice Nobre. Ah, fofa, nobre. Tem que dizer pra ela que ela vem aqui, né? Não, já vamos. faz o convite pra ela. Vamos claro. apertar ela que ela venha. Tá convidada, né? E, Tchê, esse gosto pelo... Eu já vi pela letra da música que tu cantasse aqui, que fala em cavalo, que tu é um cara que é aficionado, gosta desse animal. Como é que é essa história? Gosto bastante. A música foi um acidente na minha vida, né? Porque o meu avô era capataz de estância, minha mãe se criou no lombo do cavalo e por parte do pai é retirado disso, né? Não tem proximidade, mas não tanto, assim. E eu me criei junto com o meu avô e aí, mais taludo ali, com 5, 6 anos, ganhei um DVD, O Campo, do César Oliveira e o Rogério Melo. E onde foi que eu vi o Nelson Santos, cabeludo, tocando gaita, se matar, assim, era bueníssimo. E eu incomodei que eu queria tocar e caí de paraquedas uma gaita no meu colo e agora, já que tu incomodou, tu aprende. Até hoje estou aprendendo, não sei muita coisa ainda. Não, mas essa vida é isso aí, a gente está sempre aprendendo, né, Tchê? Rafael Delanina, me conta um pouco da tua história. Parece que vocês dois, a gente estava aqui em off conversando, que vocês têm alguma proximidade de alguma coisa da tua história também na tua terra, com a história dos pais do nosso querido, aqui o nosso guitarreiro, ia dizer, nosso acordeonista, o Bruno. Pois então, Maria, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o pai dele nasceu em Santo Amaro, né? Isso. General Câmara. E o meu pai, meu falecido pai, também é da cidade de General Câmara, minha mãe mora em General Câmara. Eu considero a minha terra natal também General Câmara. Mas eu queria primeiramente dizer, agradecer o convite de estar aqui, né, humildemente, produtor cultural, fazendo um trabalho na comunicação, aquele trabalho em rádio comunitária, né? Mas a gente sempre procurando fazer o melhor possível. E eu, inclusive, já tive a oportunidade de entrevistar a professora dele, a Fofa Nobre. Capaz. Já entrevistei, muito querida, entrevistei a Fofa. Entrevistei ela, foi muito bom. Não é à toa que tu ficaste um baita gaiteiro, né? Não, vamos voar abaixo, não é para tanto assim. Escuta, mas tu é nascido em Guaíba ou é nascido lá na cidade dele? Eu sou nascido em Guaíba, né? Ah, em Guaíba. A minha mãe é natural de Tapes e meu pai de General Câmara. Por ironia do destino, os dois vieram morar em Guaíba e por ali se conheceram no CTG Darcy Fagundes. E estão juntos há quase 30 anos. Né? No meio do caminho, né? No meio do caminho. E tu como é que vieram a se encontrar? Vocês dois? Nós conhecemos já faz uns 15 anos, mano. Por Eu aí, era guri. por aí. Ele trabalhava num posto de gasolina lá perto de Eldorado. Perto não, em Eldorado mesmo. E daí então nós dizíamos, e aí eu sempre sabia que a Fofa tinha os alunos dela, né? E eu já te vi tocando. E ele disse assim, eu também já te vi tocando, então vamos ter que tocar junto então. Isso aí fizemos um festival, né, juntos. Fomos premiados. Um festival em Tapes, né? Um acampamento. Um agraciado lá com... E tu, Antônio Benítez, tu começa a tocar, e ele com 7 anos, e tu? Eu comecei foi no quartel, em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Quer dizer, tive meus primeiros acordes lá com um tenente lá. E aí peguei gosto pela música, na primeira hora, assim. Eu acho que já vinha já pra ser, né? E eu optei pra música, sempre gostei da música gaúcha, nativista. A minha gente também, por
Meus dentes também já tocavam acordeon e tudo. Eu acho que já vem. A veia já vem. Já tá na massa, né, do sangue, como a gente diz, né? Tá, e aí você foi, né? Estamos aí. Então tá. Vamos ouvir mais uma música. O que vem agora aí? Um instrumental da minha marca Sinal, né? Da minha rédea, como a gente diz. Marca né? Sinal Letarca. Essa música, com ligeirinho aqui antes. Hein? Essa música, o nome dela é Espalda Partida. Eu fui ginetear um cavalo de espalda num amigo meu. E cheguei em casa todo duro, porque quando eu esporei o cavalo deu 2 galões de corcóvio pra frente, assim, quando eu firmei a espalda pra tirar o rei, arrebentou a espalda, eu não vi mais nada, né? E caí, maleixo, cheguei em casa ruim, assim, doído, e peguei a gaita. E comecei a mexer e saiu nisso aqui, eu digo, não, pela dor que eu tô, tem que ser esse nome nessa... Azar, guri seu. Parece que estou vendo um cavalo a mil pelo Brasil, te dando um golpe, né, tchê? Golpe, né? Bota golpe nisso. Tchê, tu sabe que eu uma vez fui passar umas férias, fazia tempo que eu sou de Bagé, né? Fazia tempo que eu não ia a Bagé. Voltei para Bagé, fui para fora por causa de um tio meu. E aí ele sabia que tinha um petiço, eu apaixonada por cavalo também, tinha um petiço. Ele disse assim, tchê, monta nesse petiço, vai lá buscar leite para mim. Botou 2 tacos, né, de leite para buscar lá. Fui buscar, cheguei lá na venda, apiei tudo, botei ali direitinho, acomodei e vim com o petiço. Só que eu não sabia que o petiço era de carreira. Sabe o que o bandido fez? Ele e meu marido atiçaram, passaram com os cavalos a milhão pelo petiço, e o petiço não pode ver ninguém na frente dele, saiu, ó. E eu saí assim, eu digo, agora que eu vou pra banha. E aqueles tacos de leite faziam assim, quando eu cheguei na casa, virou queijo, né? Ah, mas não vai virar. Imagina que ordinário, né? Fazer isso aí com uma pobre pessoa como eu. Na época era mais jovem, sem problema nenhum, né? Mas enfim. Vem cá, Rafael Danarina, me conta mais um pouco da tua vida. Me diz, o que tu anda fazendo? Tu lançaste um livro há pouco? Não. Não. Nós vai lançar. Nós estamos na construção aí de um livro. Nós estamos na construção de um livro sobre a história de General Câmara, lá com o Josinei, professor meu amigo, e inclusive com o professor também, Michel, que está aqui no estúdio aí, está aqui junto acompanhando. Visitando. Isso. E a gente está num processo, né? Estamos lá num processo, são vários processos para a questão de um livro, né, Maria? Mas a gente está envolvido bastante na questão da literatura. A Bruna, a música dele, lembra essa última agora, eu gosto muito da música gaúcha, por isso também fui para a questão da rádio, né? Principalmente por causa da música gaúcha, gosto demais. Lembra muito os acordes do nosso... Esqueci o nome agora. Não, lembra o... Meu Deus do céu, mas como é que vai esquecer? É o nervosismo de estar do lado da Maria Benites. Faz parte. Lembra o gaúcho mais grosso. Como é que a gente fala de mais grosso aí, que toca... Mano Lima, tio. Mano Lima. Lembra o Mano Lima, né? Tive Mas bem melhor. Olha aí, lembra o Mano Lima. Não, isso é bondade da sua parte. Tive a honra de tocar com ele em rodeio Encharqueadas em 2015. Toquei com ele lá. Mas lembra, né? Lembra assim, um pouco, mas lembra. Eu conheci o Mano Lima lá na terra dele, em São Borges, fui lá apresentar o festival. Conheci a mãe dele, que me recebeu muito bem. Café da manhã, daqueles com linguiça, com tudo, coisa bem boa, né? E ele não era músico nessa época. Ele estava assando uma carne pra gente ali que tinha chegado. E lá no fundo, lá assando a carne quieto, na dele, não era cantor quando eu conheci ele.
Ele foi o João de Almeida e uma tropa de loucos que inventaram o Mano Lima, criaram o Mano Lima, entendeu? Porque ele era um homem de campo, trabalhava no campo. Ele conta bastante, tem uma capa de um disco, eu não vou recordar o nome do disco, não sei se não é com casca e tudo, que tem um tordilho se retorcendo nos bastos e ele é tirado para trás, metendo espora naquele tordilho, velho. Essa era a vida dele, depois virou músico. Enfim, é um baita músico, eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele. E tenho saudades, gostaria muito que ele viesse aqui no programa, já está feito o convite. Eu acho que eu vou ter que fazer um intervalinho e na volta você já entra tocando, né? Já vem com a música pronta aí. Porque temos muita conversa, né, e bastante música hoje aqui com os nossos amigos, com o Bruno Ferraz e o Antônio Benítez e a presença do Rafael Delanina. A gente dá uma volteada e já estamos aqui em seguidita. Parece que eu já nasci com relho e tento na mão, tirador, meia canela e espora riscando o chão. Já vim montado num basto, também de chapéu tapeado, e me esperava aqui no mundo com ponto de queixo atado. Trouxe bocal e maneia, os maniador e buçal, arreio e corda forte que é pra lidar com bagual. Espora de 7 dentes pra ginetear o destino que Deus reserva pra os homens, e vê se escrevo meu nome nas paletas de uma linha. Manoteador, que tenha cosca na boca, empachado e bolhador, que seja um tudo bocudo, eu canse os braços golpeando, que custe a ficar sujeito, que encoste o queixo no peito, que pare e fique roncando. Bota fora, que ande só de lombo duro, se assustando das esporas. Volto pra enfrentar a potrada quando o inverno vier chegando, porque a chuva não me estorva, e boto pra segunda sova tudo potro e veiaqueando. Bruno Ferraz, tu chegasse a pegar andar com o petiço pipeiro ou não? Não cheguei a pegar o tempo dos petiços puxador de pipa. Eu peguei. Aqui parecia um skate, né? Botava a pipa ali, botava os pés aqui, meu irmão ia de a cavalo, nós ia buscar a água no açude, né? E outro dia até estava me lembrando, eu acho que até lembrei aqui, do barulho do cavalo tomando água, né? O peticinho. Coisa mais linda do mundo. E quando não, eu e meu irmão brincava de bandido mocinho, e aí ele, muito bandido, me botava para debaixo dos espinheiros, né? O cavalo para debaixo dos espinheiros e me arranhava todo. Não, irmão é fogo, né? Mas, Deus do céu. Não, e uma vez que nós pegamos, eu gosto de contar as histórias aí, não sei se tu é dessa época também, e uma vez que eu fiquei com muita pena dos passarinhos que estavam nos ninhos, tirei tudo dos ninhos, e levei pro galpão. Imagina o castigo que eu tomei do meu pai, né? Tirou os bichinhos de dentro do ninho, achei que, não, pobrezinhos, estão com frio, vou levar eles para casa. Matou os bichos, matou? Claro, né? Imagina só, coisa de guria, de guri, né, tia? Mas enfim, Rafael, tu começa no rádio quando, tia?
Pandemia. Pandemia? 2019, né? 2020, pandemia, 2020. Meio de 2020 ali, rádio web, dali 2021 para a rádio FM. Maria, primeiro eu queria te dizer que a gente que está acostumado atrás, é a dificuldade que entrevista, né? Quem comanda é mais fácil comandar do que dar entrevista, né? Falar? Quando a gente é entrevistado, a gente fica mais... A gente não mas fica nós tão... estamos em casa, nós estamos no galpão, né, Não tia? ficamos tão confortável, né? Mas estamos lá. Fica à vontade. Estamos se apresentando. Começa em 2020, e aí 2021 em FM. Aí passou lá por 1, 2, 3 rádios, 4 rádios locais lá, né? E iniciei o programa Cheiro de Terra. Programa Cheiro de Terra, onde a Fofa foi entrevistada. Era todo dia de manhã, tinha quadros durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E conheci muita gente. A comunicação tem essa coisa boa, da gente conhece muita gente, né? Faz muita amizade. E não só pessoas de Viamão, conheci gente de vários lugares do estado, até do país, né? Com a pandemia, a comunicação, eu sempre falo, a comunicação, tu que é de comunicação há tantos anos, é professora, a comunicação com a pandemia, ela deu um boom, né? Sim, se expandiu, né? Para tudo quanto é lado. Porque aí começou as lives por Facebook, por YouTube, e eu peguei exatamente, eu sou de uma geração já de live, né? De live. E de lá para cá, fiz esse trabalho com o programa Cheiro de Terra e naquele determinado momento, iniciei no Conselho de Cultura, como conselheiro de Cultura. Olha o nervosismo aí. E aí criei o Cultura Viamão, um programa específico lá que eu mantenho até hoje, na 4ª temporada. Tive a oportunidade de entrevistar agora, no início da 4ª temporada, o diretor Caio, aqui da TVE, foi muito bom. Iniciamos com chave de ouro. E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho também com o Cultura Viamão. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar o ensejo, que a gente está junto aqui, que tu passes, não sei se tu tem contato com o prefeito, o secretário de Cultura de lá, que eu estou lá em Itapuã há mais de 30 anos e nunca fui convidada para fazer show em Viamão, na terra que é a minha segunda casa. Eu sou de Bagé, mas estou mais de 30 anos em Viamão e nunca se lembram de mim. Teve a festa do peixe, nem sinal da Maria Luísa, nem convite, nem para comer o peixe, que dirá para cantar. Então tem essas coisas, né? Maria, eu criei um jargão na rádio em Viamão, porque Viamão é uma cidade muito grande. Cabe 3 Porto Alegre e meia, né? 3 Porto Alegre e meia em Viamão. Eu criei um jargão lá que se diz o seguinte: Viamão não conhece Viamão. Então Viamão, cada vez mais, cada dia que vivo, trabalho na área comercial, conheço pessoas novas todos os dias, cada vez mais a gente envolvido na cultura, e não é só na cultura da tradição gaúcha, mas a cultura em todos os segmentos, cada vez mais a gente conhece talentos e pessoas envolvidas na cultura. Talvez, fazer uma brincadeira aqui, talvez seja por isso, talvez ainda não te conheçam. Pois é, pode ser, tia? Por que não, né? Mas vamos fazer tu ser conhecida no Cultura Viamão lá, sim, dando uma entrevista. Vamos sim, já está prometido, com certeza, né? Mas eu vou estar no Festival da ETA mais uma vez, estar lá como apresentador em outubro, que eu adoro aquilo lá, gosto muito desse festival. É maravilhoso, a ETA é uma escola sensacional. Mas convidada pelo pessoal da ETA, né? O diretor, Evandro, toda aquela tropa lá. Enfim, vamos ilustrar com música, Bruno Ferraz. Vamos. E Antônio Benítez. Vou puxar o acordeona. Outra música da minha rédea também, chamava Batendo o Xergão. Muito bem. Outra que tem uma história, essa não teve uma história, um final triste, né? Essa teve... Eu trabalhava na Medianeira, numa fazenda na Barra do Ribeiro, e eu domava um aparelho de baia, uma baia cebruna e uma baia Cabos Negros. E a baia Cabos Negros eu saí a trote com ela para fechar uma porteira, atacar 2 vacas. A trote lomba abaixo, lá era muita lombra, só cerro. E daqui a pouco sumiu o égua debaixo de mim, o arreio correu para frente, o rabicho espichou, estaqueou o rabicho, era o segundo galope dela. E ela sentou corcoviando comigo e eu olhei os arreios correndo pra frente e o xergão batendo pra trás aqui assim. Ali eu tive que abrir a perna dela e agarrar ela, digo, senão ia virar o arreio. Nós dois ia se pisar bem feio, eu ia. Saco.
Mas não dá para parar, né? A gente estava dançando aqui agora, tive que parar para não faltar o fôlego para conversar com vocês aqui, né, Rafael? Nós dois aqui. Mas muito bom, muito bailando, bom. Né, tchê? Rafael, mas diz uma coisa, tchê. Tu é produtor cultural de um curta, O Que Te Habita, me fala um pouco sobre isso, e também já é ator também? Não, ator é... A gente se mete, a gente entra para a área cultural e a gente acaba se metendo, fazendo um monte de coisa, né? A gente acaba se metendo. E aí, tive a oportunidade de ser convidado lá para participar, para fazer um curta de um projeto em Viamão. Inclusive, o pessoal estava no Cultura Viamão agora, segunda-feira passada, e aí fiz lá uma ponta lá de ator coadjuvante, né, que a gente fala, figurante, na verdade, mas o grande legal mesmo é que eu ajudei, o bacana é que eu ajudei a produzir esse curta-metragem, que ficou de qualidade muito boa, e que vamos fazer um lançamento lá junto com o pessoal, com o professor Maurício, lá de Viamão. Mas, Maria, queria te falar também, além da questão da produção cultural ali do curta, a gente está muito envolvido com a questão de produzir mais outros curtas, né? E participamos, quando convida, a gente se mete a fazer aí algumas figurações, né? O bacana da área cultural, e aí o Cultura Viamão foi criado por isso, é que a nossa cultura é a gaúcha, né? Nós estamos vendo aí, aqui, a gente tem que valorizar a cultura gaúcha, e eu valorizo e gosto demais. Desde os 10 anos de idade, eu participo, iniciei no CTG lá no Sinuelo do Bom Sucesso, mas como é legal quando a gente integra as culturas. E eu tenho feito isso, tenho feito esse trabalho o máximo para integrar. Não, dentro da nossa cultura gaúcha, está integrando outras culturas, né? E aí entra várias outras culturas. Então, a ideia do curta-metragem e a ideia das gravações de audiovisual tem esse objetivo também. Dá para fazer um documentário, não sei se já tenho lembrança, sobre a história de Itapuã, sobre como aquelas terras foram divididas e entregues para alguns, acho que, moradores do Hospital de Itapuã, na época que tinha os ancianianos ali, né? Isso. Não tem, que eu saiba, não tem documentário ainda. O que tem em Itapuã atualmente, inclusive eu indiquei para ser entrevistado na Rádio Itapuã lá, tem um trabalho da Escola La Salle que estão lá trabalhando a questão ambiental lá no Parque de Itapuã, né? Hoje tá muito forte essa parte ambiental em Itapuã, mas precisa se fazer muitos resgates históricos, né? O último livro é esse do Michel, que está aqui comigo, que resgata a construção histórica, fala, não tem como englobar toda a Viamão, Viamão tem uma história gigantesca, né? E Itapuã, principalmente, né? Uma coisa assim que eu quero falar aqui é que a preservação é uma judiaria, que às vezes tu vai ao parque caminhar, vai até lá nas 3 áreas que tem lá, que o pessoal pode entrar, paga para entrar e tudo bem. As pessoas, quando saem de lá, eles deixam um lixo atirado pelo meio do caminho, tu entendeu? Eles não respeitam, né, o lugar. Um dia eu vi os caras atirando pedra nos bichinhos que estavam na árvore. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessas, né, tchê? É cultural, né, Maria? É cultural. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade da cultura, né? Não estou falando do gaúcho, mas essa questão de cuidar o lixo, o meio ambiente, né? Isso a gente vê nas praias gaúchas, né? Eu, quando fui morar em Itapuã, há 30 anos atrás, tinha uma área que não tinha, praticamente tinha desmatado. Eu distribuí tanta semente, que hoje eu não enxergo mais a Laguna dos Patos. Eu enxergava do alpendre da minha casa, eu não enxergo mais a laguna agora, porque está tapado de árvore.
Nesses 30 anos eles cresceram. E aí então eu prefiro que tenha, eu perdi a vista, mas graças a Deus tem bastante alimento ali, né? Até ontem eu disse pro meu marido, vamos colher aquelas bananas que tem ali. Ele disse, que banana? Seus bugios já comeram tudo. Então eu tenho naquela volta ali, nós temos inclusive puma, nós temos um casal de puma lá, né? No Itapuã, que já ela deu cria, tá? Andejou por ali por perto, a gente ouve os miados, aquela coisa toda. E lá eu digo, olha, aqui ninguém chega para caçar. Ninguém vem botar arapuca por aqui porque não vai passar. Entendeu? Então eu sou bem ativista nesse sentido aí. A gente tem que cuidar, né, guris? E precisa, preservar, né? E precisa. E respeitar, né, os animaizinhos, né, tia? A gente ganhou de Deus, né? Exato. E aí a gente tem que preservar. Matar para comer não é um crime, mas agora matar para ver morrer, aí é crime. E como estão acontecendo judiarias ultimamente com os animais, né, tia? E precisamos ensinar também, né? Precisamos ensinar também. Precisamos ensinar, a gente tem que passar. Nas salas de aula, a gente tem que passar duas coisas. Há muito tempo eu venho falando sobre levar nossa cultura do Rio Grande, também o esquema do ambientalismo. Eu falava nisso aí há muito tempo. Agora está saindo um projeto de um deputado que está colocando que as colégios deem aula de folclore. Mas eu já falava nisso há muito tempo atrás. Isso está registrado, inclusive aqui no Galpão, na época do Glênio, que tinha que ter, como eu tive lá em Bagé, aula de folclore, como eu tive orientação sobre o meio ambiente. Então é isso aí que está precisando. Vamos aproveitar com música, que a gente está quase no intervalo, então atraca mais uma. Vamos embora. Bruno Ferraz. A mão em forma de concha, como a fornecer abrigo, acomoda um rito antigo deste porongo bagual. Desde o Rio Grande ancestral se cultua a tradição, sorvendo no chimarrão a seiva meridional. Sorvendo no chimarrão a seiva meridional. A cuia é um seio moreno, forma de gaúcha estampa, aonde a seiva da pampa viaja de mão em mão. E o verde do chimarrão é o mesmo do pampa vasto, matiz de campo e de pasto que sustenta a criação. Matiz de campo e de pasto que sustenta a criação. Quando matei o solito, que me encontro em si mesmado, cada gole deste amargo aguça meu pensamento. Na cuia encontro o alento, com o sabor de um mate quente, que traz pra alma da gente a liberdade do vento, que traz pra alma da gente a liberdade do vento. Por isso minha velha cuia sempre aguardo-a com carinho, tal como ela fosse um ninho que abriga minhas alegrias, reponho minhas energias neste porongo gaúcho, que é um verdadeiro luxo no ritual de cada dia, que é um verdadeiro luxo no ritual de cada dia. Beleza, Bruno
Ferraz, me conta uma coisa, a gaita, essa tua gaita botoneira, ela tem alguma semelhança com o bandoneon? Tem a mesma técnica, parecido com a... O bandoneon, ele é um instrumento, né, que diatônico também, abre e fecha em 2 tons diferentes, né? Porém, o bandoneon se assemelha bastante com ou a gaita tresilheiras, ou, mecanicamente, né? Timbre totalmente diferente. Ou a gaita piana, porque se toca em todos os tons. A gaita botoneira a gente tem 2 tons, né? A relativa é menor e o quarto grau, ou a terceira, como falava antigamente, né? É a música do Noel Guarani, que diz que é em primeira e segunda que se canta o peão domeiro, peão campeiro. Peão arrieiro, isso mesmo. Viu? Não é de fritar bolinho esse guri. Esse guri é muito bueno. Nós vamos fazer um intervalinho e já voltamos, tá bom? Bruno Ferraz, eu quero saber se tu gosta mais de ser gaiteiro ou mais de ser domador de cavalo. Vocês querem a verdade? Ah, quero. Tia, hoje em dia eu não trabalho mais com a doma. Volta e meia eu tô puxando algum potro lá, mas não trabalho mais domando, porque a gente sabe como é. Às vezes tá com o galpão cheio, às vezes tá com o galpão vazio. Hoje eu trabalho na agrocomercial também, eu sou representante comercial de produtos veterinários, mas não consigo viver longe do cavalo, né? E gineteando, não saía muito rodeio gineteando. Agora, pouco tempo atrás me acidentei, quebrei a bacia, foi um tendel. Acho que não volto, mas o coração tá lá, né? O corpo acho que não deixa, mas o coração tá lá. Qualquer hora volta, né, tia? E assim, como é que tu te inspira para tocar, para compor? Que tem algum momento especial? Surge tu viajando, a compor, vem aflora a ideia da música, da letra? Como é que é? Geralmente, letra... Aconteceu a letra que a gente premiou no festival lá, do Capão Alto ao Capão do Meio, que eu fiz uma homenagem à minha família, foi uma letra que eu fiz a cavalo. Tava domando uma égua, parei a égua, sentei numa sombra, atei a égua e escrevi. Tem músicas que eu escrevi, letras que eu escrevi quando eu tava chorando, bem dizer assim. Eu não choro, eu não boto lágrima pra fora, assim. Mas me vou a caneta e o papel e vou escrevendo sem ver, o que depois eu leio e vejo se tem alguma coisa pra corrigir ou não. E na gaita eu vou pegando e vou fuçando na gaita. Esse shotzinho mesmo era um que eu tava com a gaita no colo. Mas isso aqui dá um shot, fui mexendo e fui gravando pra não esquecer, né? Porque eu tenho 3 probleminha graves. Um é falta de memória, os outros 2 eu esqueci, né? Eu tenho que estar gravando pra mim não... Ai, mas tu é bem novo, né, tia? Tenho 25 anos na carcaça. 25 anos. É um guri. Mas pelo amor de Deus, mas que saudade dos meus 25 anos, meu Deus do céu. Faz tempo isso. Com 25 anos eu tomei mais golpe que vocês 3 juntos, eu acredito. Rafael Delanina, me conta uma coisa. Esse longa-metragem Aba Larga, vocês filmaram onde? Foi 63 isso Não, aí? esse eu fui só
figurante, né? Sim. Mas eu tive a oportunidade, foi filmado Santa Maria, vários lugares, Santa Maria principalmente, e outras cidades do interior, mas a filmagem que eu participei foi dentro do cemitério São João. Ai, E estava o Ruschel, né? Produções Ruschel, que fez o filme aí, e não saiu ainda o filme, mas foi muito bom. Conta a história dos abalargas, né? Muito bom. quem eram os abalargas? Polícia, né? Brigada militar aí do Rio Grande do Sul. Tem uma história, tem livro, E por que gravaram tem um filme antes, né? Por que gravaram no cemitério? É a história de um dos integrantes do filme que morreu, né? Morre e é enterrado no cemitério São João. Aham. Tu não ficou com medo de entrar no cemitério? Estava muito bom lá. Cemitério. Como é que dizia? A minha mãe fala isso. A minha mãe nem era minha avó. A minha mãe fala até hoje. Minha mãe, eu tenho medo dos vivos e não dos mortos. E é verdade, né? Falar em Viamão ali, o Júlio de Freitas tem uma letra que diz, né? Pois tenho então. medo, é só de gente viva, Exato. pelas má línguas que as pessoas têm. De gente morta eu não tenho medo, porque os coitadinhos não fazem mal a ninguém. Exatamente. Mas Maria, queria falar uma coisa da música dele aqui e falar no geral, a gente da comunicação, rádio, eu toquei muita música na rádio, gosto da música gaúcha e escuto bastante também. E eu escutei um gaúcho falando há um tempo atrás, eu nunca esqueci, nada contra as outras culturas fora do estado do Rio Grande do Sul, fora de Santa Catarina e Paraná. Mas eu nunca esqueci que a música lá para cima fala da cintura para baixo e a música gaúcha fala da cintura para cima. Muito bacana, né? Esse termo, né? E realmente a música gaúcha, ela sempre tem, a gente está vendo aqui na interpretação dele, também ela sempre fala algo realmente positivo, diferente, né? Além da cultura. Com o coração. Com o coração, é diferente, né? Não, e agora, voltando ao assunto do cemitério, né? Não que não seja uma maravilha, mas só para recordar, assim, faleceu a mãe do Gilberto Monteiro, do gaiteiro, e eu pedi para o João de Almeida Neto me dar uma carona, né? Me dar uma carona até o cemitério, vamos lá. Aí eu digo, tu não vai descer, João? Ele disse, quem não é vivo não é lembrado, não. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, melhor eu sair daqui, diz ele. E não foi, um medo de entrar em cemitério com João de Almeida Neto. Estou contando. Mas eu não tenho problema nenhum de Quem não é visto não é lembrado. Sim, o ditado antigo, né? Eu não tenho problema nenhum de ir em velório, né? Esses tempos, um amigo perdeu o pai, uma pessoa querida lá de Guaíba, uma referência lá de Guaíba, foi velado dentro do CTG e nós ficamos até alta hora da madrugada lá tomando mate e contando o caos no velório do homem velho, velado dentro do... Eu sou especialista em contar causas assim dessas de cemitério, Sobrenatural. O sobrenatural, o velório. E não esqueço que o Rasgadiabo, um ginete lá de Santana do Livramento, e era um cara muito bem quisto. Então, na hora do velório dele, colocaram o ginete, o Rasgadiabo de pé, o caixão de pé, e fizeram uma bailanta. E famoso ele, né? O Rasgadiabo foi famoso. O Lisandro Amaral fez uma letra Rasgadiabo alusionando ao Rasgadiabo falecido. Exatamente. E Rasgadiabo é um apelido de muita gente, né? Inclusive lá em General Câmara também tem Rasgadiabo. Rasgadiabo é utilizado como apelido também, né? De muitos lugares aí. Então, bom, que vamos agora apresentar, Bruno Ferraz e Antônio Benítez? Vamos fazer uma letra de um amigo meu, Adeli Júnior. Me mandou aquela letra por WhatsApp e por ali bota uma música, coisa. Eu peguei um violão brincando, filmei e botei na rede social, no Instagram. E eu faço umas lives com meu compadre. Ele começou há pouco tempo e mexendo com TikTok e coisa. Fazendo umas lives e o pessoal começou, toca o bocal estreito. E aí eu comecei a tocar ela ali de violão e o pessoal ouvindo, eu digo, agora eu vou ter que levar essa música pro programa, né? Tá todo mundo me pedindo, pelo menos fica gravado lá. O pessoal, quando quiser ouvir, vão lá e escuta. Então, essa aí. Então, essa que quer que eu te ajude aqui na letra aqui um pouquinho? Pode ser. Isso aí. Vamos dar uma mãozinha aqui que a gente não... Às vezes a gambá no galinheiro aí dá um branco na cabeça. Isso aí. Vamos lá. Eu fiz um bocal estreito do couro de um boi brasino. Eu fiz um bocal estreito do couro de
um boi brasino, pra deixar doce de boca algum boco do malino, pra deixar doce de boca algum boco do malino. Fiz um veio bem comprido do couro de um boi barroso, fiz um veio bem comprido do couro de um boi barroso, pra poder dar o educo pra o potro que arrasta o toso, pra poder dar o educo pra o potro que arrasta o toso. Fiz um maneador bem forte no couro de um boi fumaça, fiz um maneador bem forte do couro de um boi fumaça, pra maniar o bem-querer de alguma china lindaça, pra maniar o bem-querer de alguma china lindaça. Fiz um laço bem comprido do couro de um jaguané, fiz um laço bem comprido do couro de um jaguané, pra ver se cincho pra perto quem eu quero e não me quer, pra ver se eu cincho pra perto quem eu quero e não me quer. E assim eu vivo no mundo, bordomeiro e trançador, e assim eu vivo no mundo, bordomeiro e trançador. Tranço pras lidas com potro e pras caprichos do amor, tranço pras lidas com potro e pras caprichos do amor. Azar, Bruno Ferraz. Eu vou te contar eu contar também para ti, Rafael, para vocês aí. Eu estava apresentando o Festival São Lourenço, segunda edição, e com o Nico Fagundes. E o Nico muito gozador, o Nico sério, sabe, mas sempre tinha um jeitinho de dar uma botada e coisa e tal. E aí tinha o Valdir Juste, que era cantor, né? E aí o Valdir era empresário, cantor. E ele entra no palco preocupado com a letra e coisa e tal, e o Nico só dizia sempre pra ele: cuidado para não errar a letra. Foi só dizer isso pro cara. O cara entrou no palco, deu o primeiro verso e o resto nunca mais se lembrou, né, tio? Que coisa braba quando acontece isso. Barbaridade. Não, mas o Nico deu maldade, né? Deu maldade para ele mesmo, né? Que é aquela história, né? Não pensa num elefante rosa, como é que é, e a mente faz a pessoa pensar naquilo que falou, né? É assim. Eu praticamente, quando faço um show, por exemplo, eu quase não olho. Mas se eu não tiver, eu sou capaz de não saber. Sim. É uma coisa assim, para mim é segurança, né? Tá ali, eu sei que tá ali. Então, é por aí que a lebre corre. Eu tenho um probleminha na cabeça, né, que hoje em dia bota o nome em tudo, né? Pra mim é dormência, boca abertice. Que eu, pra passar na prova da carteira, eu rodei 5 vezes, né? E só de boca abertice, dirigia 1000 anos e entrava pra dentro do auto, entrava pra um lado, esquecia de dar um pisca pra um lado, esquecia alguma coisa pro outro, rodei 8 vezes. E se eu era capaz de rodar na prova da carteira que eu tava pagando, capaz que eu não ia esquecer uma letra de uma música. Evidente, né? Então, Rafael Delanina, me diz projetos, assim, mais alguma coisa que tu queira comentar, porque a gente já está partindo para... Vamos lá. Uma coisa que é importante falar também, né, nesses 5, 6 anos lá, Viamão é o Setembrina dos Farrapos, né? E é uma cidade muito gaúcha, né? Que tem, além da história na questão gaúcha, tem muita gente boa em Viamão. Nós temos a UTV lá, que é a União Tradicionalista Viamonense, muito organizada, com CTGs, piquetes. Temos também os Guardiões da Chama, que buscam a chama já há muitos anos, né? E muito bem organizado, além do CTG Setembrina, Recanto, né? E vários outros CTGs lá e piquetes. Então, quero agradecer porque esse pessoal, muita gente participou sempre comigo dos programas de rádio, né? E conheci muito músico também de Viamão, através dessas instituições aí, que são muito consolidadas na cidade de Viamão. Referente a projetos, estamos focados no Cultura Viamão, nesse momento, porque a gente está agora também cada vez mais, está tendo a oportunidade dos projetos culturais, né? E esses projetos culturais aí para todos os segmentos.
Então a gente está lá com um novo estúdio, que fica na Santa Isabel, através do Jornal Metropolitano, em dia, o nosso estúdio lá, e aí a gente está lá com um podcast de segunda a sexta-feira. O que eu faço é o Cultura Viamão, levando vários segmentos, pessoas de Viamão, já convidei a Maria Benites, vou fazer o pessoal de Viamão te conhecer, né? Que nem a gente estava brincando ali. Então, o projeto que nós temos é esse. E o livro, né? O livro lá de General Câmara, alguma outra coisa. E o livro, possivelmente aí, o livro foto do Galpão Nativo, essa história tão bonita, e que quando eu era piá também assistia o Glênio aqui, inclusive a tua pessoa. Tá certo. Aqui. Obrigado, Rafael. Eu quero te agradecer também, Bruno Ferraz, e também ao Antônio Benites. Vocês vão finalizar com música, porque nós já estamos já no finalzinho do programa, tá bom? Então agradeço, gente, pelo carinho de vocês e deixo vocês com esses músicos maravilhosos aqui. Bruno Ferraz e Antônio Benites. Do mestre Sadi Cardoso, lá de Guaíba, Tio Paim.